noite. Ei, boa noite, Tami. E aí, Tudo tudo bem? jóia? Tudo jóia? Vocês estão Então me tá bom. ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Aqui tá tudo certo. E aí? Aqui tá tudo certo também. Boa noite, pessoal que tá entrando agora. Legal, gente. Então hoje a gente resolveu aí falar com vocês, né, de algumas dificuldades que a gente vê no dia a dia, lá no consultório e tal. E aproveita se vocês têm alguém que conhece aí que tá buscando emagrecer, que faz tempo que tá lutando, ou que já perdeu e ganhou de novo, aquele amigo, manda aí no, clica no aviãozinho, chama o pessoal para live aí, vai ser bem legal, tenho certeza que hoje vocês vão sair com dicas preciosas aí para ajudar a vencer essas barreiras aí mesmo, viu? Que foi justamente conversando, né? Eu tava trocando uma ideia sobre pacientes nossos, ou que a gente tem em comum. E a gente foi levantando essas dificuldades que as pessoas sentem e falando, não, vamos trabalhar no pessoal isso, né? Essas dificuldades que eles sentem no dia a dia, no final de semana, coisas que a gente vê muito em comum, que muitas pessoas passam no consultório, muitas vezes nem sabem, ou que também não dá tempo nas consultas, né? Às vezes a gente tem um tempo mais curto de abordar as dificuldades, né? Conversar sobre as dificuldades e abordar estratégias para poder ajudar a destravar o emagrecimento, que às vezes a pessoa está fazendo ali tudo que ela pode, mas ainda tem algumas coisinhas ali que estão impedindo ela de chegar no objetivo, né? Exatamente. E aí a gente até fez meio que uma lista assim, de coisas, né? Que, quais são essas dificuldades, porque é muito comum, às vezes a gente acha que só aquela pessoa está passando por aquilo e não é, as pessoas às vezes enfrentam as mesmas dificuldades. E a gente elegeu dois temas aí hoje que acho que são quase os campeões, assim, né? Que a gente sempre vê o pessoal tendo mais dificuldade de lidar, que é um tema bem recorrente, acho que todo dia quase, né, Tami, a gente vê o pessoal aí falando sobre isso nas consultas, né? Sim, ainda E mais a gente que já esteve do outro lado, né, Otávio? Eu estava até conversando com você sobre isso. Quem conhece um pouco aí da minha história, que já me acompanha há bastante tempo, viu também a minha evolução aí ao longo de alguns anos, principalmente depois da pandemia, que eu também senti algumas dificuldades, mesmo como profissional, pessoal, às vezes vocês acham que a gente não tem problemas, mas eu também, na teoria a gente entende uma coisa, né, na teoria, ou mesmo para passar para os pacientes, a gente tem toda a tática, toda a experiência para poder passar, mas às vezes não consegue aplicar na gente. Então, fui começando a enxergar também problemas que me atrapalhavam de chegar no meu objetivo. E eu também fui identificando e falei, caramba, seria muito legal passar isso para as outras pessoas também, né? Aquilo que eu também enfrentei, não como profissional, mas como paciente do outro lado da história, né? Então, eu consegui identificar muitos fatores, muitas coisas, né, que a gente vai trazer aqui para conversar com vocês, que também atrapalhavam eu chegar no meu objetivo, né? Não só a questão do treino, que você pensa, poxa, eu treino, eu faço dieta, o que é que ainda está dando errado, né? Então, foi o que me ajudou também, algumas dicas, algumas por que que não táticas. tá dando Por que certo, que... né? Gente, mas eu sou Exatamente. nutricionista, eu sei tudo, eu faço tudo, o que é que está acontecendo, né? Então, eu vim compartilhar aqui com vocês também o que me ajudou. Legal. E acho que antes até de qualquer coisa, Tami, eu queria falar um negócio pro pessoal, né? Que se a gente não tiver isso em mente, né, desde o começo de um processo de emagrecimento, a gente não chega num resultado duradouro nunca. Que é entender que emagrecer não é natural para o nosso corpo. Não é o que a gente chama de fisiológico. Emagrecer é nadar contra a maré. Sempre. Porque o corpo, a partir do momento que você começa a pensar em emagrecer, a gente já começa a bolar um monte de estratégias para recuperar aquele peso perdido. Uma das coisas que acontece primeiro é aumentar o hormônio da grelina, que é o nosso hormônio da fome. Conforme a gente vai perdendo peso, cada quilo que a gente perde, nossa fome aumenta em 100 calorias. Vocês sabiam disso, gente? E aí vai ficando difícil, porque parece que o corpo ele está autossabotando e ele está mesmo, né? E essa dificuldade vem, o metabolismo fica mais lento. E se a gente não entender que é um processo difícil e é para todo mundo, porque não é natural, a gente começa a ter sensação de culpa, de o que a gente está fazendo não está certo. Mas você fala, poxa, eu devia fazer, porque eu sei de tudo que eu preciso e as coisas não vão. Mas, poxa, você está lutando contra um mecanismo de defesa do seu corpo, né? Então, acho que esse é o primeiro passo aí para entender. E por isso a E como... importância do acompanhamento e das estratégias, né, Otávio? Porque às vezes a pessoa começa o acompanhamento com o planejamento, e esse planejamento ele precisa ser recalculado a rota ao longo do tempo, justamente para conseguir driblar esses mecanismos do nosso corpo da tentativa
de reganho de peso, da tentativa de aumento da nossa fome, da busca por alimento. Então, as estratégias têm que ser mudadas. Não é que a pessoa é incapaz, ela não consegue, ou é porque ela desiste, é falta de força de vontade. Não, a gente está aqui também para te ajudar a driblar esse fisiológico aí que faz o seu corpo querer se sabotar ou mesmo buscar por mais alimento para recuperar esse peso que foi perdido, né? Exatamente. Quem nunca ouviu alguém falando que depois de um tempo o estômago diminui de tamanho e você acostuma. Gente, o estômago não diminui de tamanho. O estômago ele continua sendo o mesmo estômago sempre. E pelo contrário, seu hormônio da fome ele vai estar sempre maior. E não entender isso com certeza vai atrapalhar, porque se achar uma hora vai ficar tudo bem. Não vai, né? E como que eu sei disso que eu tô falando para vocês? Porque eu já fui a pessoa que não sabia. Eu já fui a pessoa que achava que o chocolate diet era muito melhor do que o chocolate normal no processo de emagrecimento, por exemplo. Eu já fui a pessoa que achava que o pão era o grande problema para quem queria emagrecer. E depois eu fui descobrindo que não é, né? Então, tudo começou quando eu estava lá no primeiro ano da faculdade já, e a Unicamp ela é um centro que busca muito pesquisa e tal, então a gente é desde o começo focado nisso, vai fazer uma pesquisa, vai no laboratório, e eu já fui logo de cara no laboratório de obesidade, né? Então eu já comecei a fazer pesquisa ali, fiz minha iniciação científica lá, adorei o tema, fiquei 3 anos fazendo pesquisa com isso. Depois eu gostei tanto que acabei indo fazer especialização na questão de obesidade, tratamento de emagrecimento. E hoje, com a experiência de consultório, a gente costuma saber as estratégias que dão certo, as estratégias que não dão certo. E acredito que a Tami também, né? Acaba tendo aí mais ou menos essa trajetória de formação e tal, né, Tami? Você também já foi a Sim, pessoa que achava que o pãozinho era o problema? sim, a gente já foi vivendo na prática, né? Ou o que acabava me atrapalhando muito no meu processo era também não ter estratégias, por exemplo, para final de semana, estratégias para lidar com eventos sociais. Então, juntava um pouco da parte psicológica ali do agir impulsivo. Então, eu fui descobrindo que isso era um problema muito grande nas pessoas, né? Que às vezes no dia a dia, quando tudo está sob o nosso controle, quem aí, aqui está aí nesse processo de emagrecimento, pessoal, quem está aí também passa por isso, né? Durante a semana, quando está tudo sob controle, consegue seguir, né? E às vezes durante o final de semana acaba se perdendo, muda um pouco a rotina, sai fora ali do que está habitual, no habitual, né? E acaba se perdendo em quantidade do que consome, acaba agindo impulsiva, e chega no final do dia, do final de semana, acaba ficando um pouco triste. Então eu também já passei bastante por isso, até conseguindo Já. identificar essas questões emocionais, que eu acho até interessante a gente falar sobre isso aqui, que é uma coisa que eu vejo muitos pacientes enfrentando, né? Esses gatilhos emocionais do comer e conseguir contorná-los, identificá-los para poder ter esse emagrecimento, atingir o objetivo de uma forma que seja sustentável, né, Otávio, que faça sentido, porque não adianta nada. Às vezes a pessoa no foco, também já tentei fazer isso, a pessoa falar, não, eu não vou mais sair de final de semana, eu não vou mais comer. Durava 2 finais de semana, Não Otávio, depois eu já vai queria para comer de frente, novo, né? deixar quieto, e não vai para frente. Então, é a gente conseguir realmente mudar o estilo de vida e trabalhar com essas estratégias de identificar o que é que está acontecendo com esse pré-planejamento antes de fazer refeições. Então, isso foi me ajudando muito, Otávio. E como eu falei, quem me acompanha aqui já há bastante tempo, acho que conseguiu acompanhar um pouquinho aí da minha evolução, tanto de treino quanto fisicamente, né, de um tempo atrás e para hoje, como que eu estou conseguindo destravar justamente isso, que não é só o emagrecimento, mas é a perda de gordura e a gente conseguir ficar em paz com o nosso psicológico, com uma boa relação com a comida Com também, né? certeza, porque o físico impacta na saúde mental, né? E quanto antes a gente começa a cuidar, quanto antes a gente tem informação de qualidade para fazer a estratégia certa, é melhor. Por que que a gente vai ficar esperando, né? Segunda-feira começa, ou no próximo mês, ou vou esperar o verão. Porque às vezes chega o verão e você fala, putz, eu queria ter começado lá no inverno, né, a me cuidar. Então, não espera chegar o ano que vem, não, né? Hoje a gente está aqui para isso mesmo, para a gente já dar um start e todo mundo já poder já ter eu acho que uma boa dica aí hoje que a gente vai trazer para o pessoal e tirar o freio que muita gente às vezes encontra aí mesmo no processo. Sim, e conseguir já destravar para começar agora. Imagina, Otávio, se você precisa perder 10 quilos e você já começa perdendo 1 quilo, 2 quilos já agora em junho, julho, metade do ano, até o final do ano, pensando em uma férias de dezembro, uma férias de verão, de ano novo, final de ano, uma roupa para o Natal, você já começa agora já a cultivar isso, né? Essa mudança, essa troca. Então, é válido pensar, a gente tem que aproveitar
toda oportunidade que tiver, porque se esperar um momento ideal, esse momento ideal não existe nem nunca vai existir. Então a gente já tem que começar hoje, realmente não Exatamente. esperar. Põe aí, gente, hashtag começa hoje, então. Começa Pessoal hoje, que tá então. empolgado. Tem mais alguém aqui na live que também enfrenta esses problemas de emagrecimento? Pessoal, vocês também às vezes percebem que estão fazendo tudo e aí não conseguem? Sentem alguma dificuldade específica aí para a gente compartilhar por aqui, ver se outras pessoas também passam por isso, para a gente ajudar vocês também, né? Porque isso é o que a gente trouxe aqui da nossa experiência, né? Mas eu queria saber de vocês aí também, se tem mais alguém enfrentando essa dificuldade para a gente ajudar, que hoje é o objetivo desse workshop, né? A gente conseguir falar É um isso pouco aí. sobre essas dificuldades, trazer para já vocês começarem a colocar em prática, pessoal. Então, até quem quiser fazer anotações, trazer um papel, uma caneta e começar a anotar sobre isso, sobre essas dicas, eu até listei aqui também para eu não me perder para passar para vocês, sobre essas dicas Legal. para vocês já colocarem em prática de amanhã. Aproveita aqui, ó, já Eu passou o gostei, ó. feriadão. Hashtag começa ontem. O pessoal já tá Começa melhor do que a gente falou. verdade. É Já é verdade, para não deixa ontem pra já. depois. É isso aí. Porque você vê, tá, já foi o feriadão, final de semana, dia dos namorados em plena segunda-feira, então já teve gente aí que já tá desde quinta em comemoração. É Então, vamos começar já verdade. Hoje é o ontem dia para de retomar começar. tudo, é verdade. Hoje é a É segunda-feira da verdade, Tami. semana, mas é bom, vamos animar, pessoal, tem que ser assim mesmo. E essas dicas aqui são para vocês conseguirem, para a gente poder ajudar vocês agora nesse recomeço, né? Exatamente, porque é possível. Quer começar, Tami? O nosso primeiro tema grande elegido aí de uma das principais queixas que a gente vê no dia a dia. Vamos, assim, o primeiro tema que eu trouxe aqui, pessoal, então vamos lá, quem puder, já papel e caneta na mão. Quem não conseguir também anotar, depois se quiser me pedir, eu mando as anotações também, não tem problema, eu compartilho com vocês. E a live vai O ficar primeiro... gravada, né? Ah, não, fechou. Depois assiste também quem não conseguir, manda, pegue para alguém assistir depois, que não pode perder. Se vocês gostarem das dicas aí, depois já compartilhem para a pessoa assistir. Vai vendo que nem podcast no carro, vai escutando a gente conversar e Isso. passar para vocês. O primeiro tema que eu Legal. trouxe aqui, Otávio, que eu acho que é o que a gente mais identifica nas pessoas, e eu vejo que é um padrão de comportamento que veio muito, principalmente depois da pandemia, a questão da saúde mental, da ansiedade, que é o que a gente chama, que nós conhecemos, né, como comer emocional. O que é isso? Comer emocional é aquela resposta que a gente tem de buscar por comida quando a gente, na verdade, não está com uma fome, vamos dizer assim, que vem do nosso estômago. Então, o comer emocional, ele é uma resposta a um gatilho emocional que me leva à busca por comida. O que é isso? Eu sinto algo que me traz algum tipo de desconforto, algum tipo de sentimento que não é muito legal, e eu levo esse sentimento, esse desconforto, me leva à busca por alimento. Por que ele me leva à busca por alimento, pessoal? Porque o que acontece? O nosso corpo, em algum momento, ele já entendeu que a comida, ela é uma fonte de energia, já começa por aí. A gente tem que lembrar que comida tem calorias e a comida é uma fonte de energia. Então, se eu estou sentindo em algum momento com a minha energia baixa, o meu corpo vai buscar no alimento essa reposição de energia. E também tem as questões que a gente aprende ao longo da vida emocionais. Então, uma coisa bem clássica, e a gente vê até hoje isso, né? Você vai, leva a criança no postinho para tomar vacina, a criança chora, as enfermeiras vão lá e dão um pirulito, dão um docinho, Já a mãe começa dá... ali no começo da vida, né? Já, a É o gente já hábito. começa desde criança a aprender, né, a ser recompensado. Poxa, olha como a comida está muito envolvida na nossa vida, né? A gente comemora as coisas com uma festa que envolve comida, né? Formatura, é Natal, é Páscoa. Então a comida está sempre envolvida nessa parte do nosso social, do nosso conforto, né? Como que eu posso dizer assim? É um negócio que abraça a gente, que acolhe. Então a comida está muito relacionada a acolhimento e também tem a descarga de prazer que a gente sente, né? A descarga de dopamina, que é a da antecipação do prazer. Então, por exemplo, alimentos que são muito palatáveis, que geralmente tem muito sabor, que costuma ser uma mistura de carboidrato, gordura, açúcar e gordura, eles são muito gostosos. Então, nosso corpo entende que aquilo é bom, que aquilo me dá uma antecipação de prazer quando eu como. O problema é quando esse comer emocional, ele passa a ser seguido de um ciclo de culpa. Então, eu passo a
a comer alguma coisa em busca de alguma resposta, eu como e eu, ao invés de sentir um alívio, após esse comer eu sinto culpa. Então, eu falo para os pacientes, eu falo, gente, não tem problema a comida ser uma fonte de prazer. O problema é quando ela passa a ser a nossa única fonte de prazer na vida, ou quando, seguido dessa fonte de prazer, ela vem uma culpa, um sentimento de vergonha. Então, é bom a gente identificar por qual razão a gente come. Então, vocês que estão aí, pessoal, parem para prestar atenção assim. Por qual razão, qual razões me levam a comer, né? Quando eu paro para comer alguma coisa, por que eu como? Porque eu estou com fome, tipo, meu estômago tá roncando, eu tô sentindo uma queda de energia, eu tô com dor de cabeça, estou há muitas horas sem me alimentar. É uma fome fisiológica, né? Que é a fome fisiológica, aquela que vem do estômago roncando mesmo, né? Então, a primeira coisa a pensar, a minha fome, ela realmente é uma fome física? Eu tô sentindo uma fome de algo que eu preciso repor no meu corpo? Eu sinto uma fraqueza, dor de cabeça? Ou eu vou lá e eu busco alguma coisa para comer quando eu tô entediado, quando eu tô triste, ou quando eu tô feliz. Ai, tô feliz, vou pedir iFood. Ai, eu tô triste, vou pedir iFood. É dessa forma que vocês buscam por comida? Ou se quando você é influenciado pelo ambiente. Então, por exemplo, eu tô aqui quietinha no meu trabalho, trabalhando, bonitinho, aí vem alguém do lado com bolo de pote. Aí, putz, eu quero bolo de pote Aquele também. colega de trabalho, É um colega de trabalho, tipo, putz, tem alguém comendo também. Ou eu vou em algum lugar, eu nem tava com fome, cheguei à tarde na casa da minha tia, tinha um bolo, acabei de comer Os e eu como. sabotadores, né? E eu como o bolo só porque ele tá ali. Então, desses três, pessoal, se vocês acabam sempre escolhendo por fazer uma refeição, porque ou ela está disponível, ou porque foi algum gatilho emocional, como que a gente lida com isso, né? Porque se é com fome, tá certo. Tô com fome, meu estômago tá roncando, tô sem energia há muito tempo sem comer, eu tenho que comer mesmo. Mas se for por gatilhos emocionais ou por questões de influência do ambiente, a gente tem que começar a praticar o seguinte exercício: identificar esses sentimentos. Então, eu vou primeiro identificar, anotem aí, pessoal, identifique o que é que você está sentindo e faça essa associação com a vontade de comer. Né? Se você fala assim, putz, estou aqui, é 2 horas da tarde, ou seja, eu acabei de almoçar e eu quero comer alguma coisa. Aí para pensar, poxa, o que foi que me deu essa vontade de comer? Por que eu quero comer? Por que eu quero isso? Né? O que é que está acontecendo? E aí descubra e acolha essas reais necessidades. Então, para identificar o que é que você está buscando nessa comida. Então, por exemplo, pessoal, você está lá 2 horas da tarde, almoçou 1 hora, meio-dia, 2 da tarde, putz, eu estou com fome. Aí você pensa, poxa, minha barriga não está roncando, eu acabei de comer. Então, o que pode ser? Pode ser um e-mail que eu recebi do trabalho, uma notificação que eu vi no celular, alguma coisa que está me incomodando. Então, identifiquem o que é que está te incomodando e o que é que pode estar te fazendo levar a essa busca por alimento como conforto. Identifique que não é a fome. E veja o que você está sentindo. Fala, tá bom, vamos dar um exemplo. Eu estou sentindo que eu estou irritada. Eu estou irritada, tá muito barulho aqui no trabalho. O que é que está acontecendo? Né? E aí você vai refletir antes de comer. Então, antes de você ir lá e comer, você fala, não, o que está acontecendo? Porque eu estou identificando, eu estou irritada. E analisar os gatilhos que levaram a isso. Ah, tá muito barulho aqui no trabalho, não tá legal. Então, beleza, eu já identifiquei o que está acontecendo, já identifiquei os gatilhos. O que eu vou fazer? Eu não vou para a rota da comida. A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou mudar a rota. Então, eu identifiquei o que está me irritando, eu já descobri que não é a comida a resposta, porque eu não estou com fome, e eu vou mudar a rota. Então, se eu estou estressada, por exemplo, por causa dessa questão do meu ambiente, eu mudo de ambiente, eu peço para o pessoal ficar quieto, eu vou Exige um certo resolver. planejamento, né, Tami? Para a pessoa já ter em mente mais ou menos o que eu vou fazer naquela situação, né? E ter um plano B. E prática também, viu, Otávio? Por isso que é importante vocês irem anotando para começar a praticar isso. Para começar a perceber, porque isso, gente, eu tô aqui explicando em questão de minutos, mas pode ser um negócio que acontece tipo muito rápido na nossa cabeça, porque é uma via que a gente já ensinou. Ah, eu tô irritada, eu como. Ah, eu levanto e vou buscar um bombom. Ah, eu A gente levanto e vou comprar um nem negócio para pensa, é comer. Nem automático. É. pensa. Eu tô aqui trabalhando de casa, me irritou, vou abrir a geladeira. Eu vou buscar alguma coisa, vou me distrair daquele ambiente. Então, não, eu tenho que identificar o que está acontecendo para mudar a rota, que vai ser da geladeira, do armário, de qualquer lugar que seja na comida, para eu fazer outras coisas que não sejam isso, para eu ir lá e atrás de tentar resolver. Então, eu vou acolher o meu problema e desenvolver habilidades emocionais para lidar com isso. O que seriam essas habilidades emocionais? Então, por exemplo, se eu identifiquei que é estresse, eu vou fazer alguma coisa que vai me fazer relaxar. Se eu descobrir que é
por exemplo, eu posso sair para caminhar, eu saio para o cachorro, se eu estou no trabalho, eu saio daquele ambiente, vai dar uma volta na empresa, vai no banheiro, lava o rosto, depois você pede o pessoal ficar quieto, se for o pessoal fazendo barulho, por exemplo, né? Se você está fazendo isso por cansaço, isso eu estou dando um exemplo, tipo, no meio da tarde, mas e se você está assim, no final do dia, já chega às 5, 6 horas da tarde, Otávio, você já está assim, já comeu, já está cansado, você vai Que é o comer de horário, novo. né, Tami, que a gente percebe que a maioria das pessoas tem dificuldade mesmo. Que fala, durante o dia vai bem, chega à noite. Quem Chega à nunca falou noite. isso para algum profissional aí, né, gente? Porque é muito comum. Exatamente. E outra, chega no final do dia, a gente já tá cansado, já tá meio esgotado de energia realmente, e aí o corpo tende a querer buscar essa energia na comida. E não é na energia, não é na comida. E também, Otávio, no final do dia, a gente tende, com esse cansaço, a perder um pouco do controle inibitório. A gente age de forma mais impulsiva. Então, se minha cabeça sabe desse caminho na comida para me dar um up, não, eu tenho que tirar. O que está acontecendo? Eu estou cansada. Aí sabe o que a gente faz quando a gente está cansado, Otávio? A gente descansa, a gente não come. Então, se eu estou cansado, desliga as coisas que te trazem estímulo, desliga o celular. Ó, a Cássia falou que 17 horas é o pior, realmente. 17 horas é o horário 17 que vai, é o horário que pega. vai cair da energia. A Adriana falou, às vezes, ao invés de pegar um doce, eu preparo um chá quentinho. Pode ser uma boa, uma alternativa, né? Porque é um negócio que vai te dar um conforto, que não é através da comida também, né? Essa coisa do alimento quente ajuda muito. Então, descobrir qual a necessidade que eu tô sentindo. Então, se eu tô sentindo uma necessidade se eu tô cansada, gente, a resposta é eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou tomar um banho, eu vou desligar as coisas que são estimulantes, eu vou começar a baixar ali a minha adrenalina, né? Se eu tô com ansiedade, que também tem muito isso, o excesso de estímulo de computador, de televisão, de celular, também vai causando na gente uma ansiedade, que aí acaba sendo essa busca por alimento como forma de conforto e prazer rápido, né? Como essa descarga de prazer momentâneo. E também, se você às vezes está entediada, acontece muito daquela pessoa que está de férias em casa, deitada no sofá, chega uma hora ela não aguenta mais fazer nada porque ela não se programou para viajar ou porque a grana estava curta. Então, esse tédio, que às vezes acontece até no final de semana também, viu, Otávio? A gente está lá domingo fazendo nada e quer ficar inventando de comer. Então, faz outra Vai coisa que. Fala, ocupar à a mente e o tarde. tempo com comida. Fala, É fala, verdade. E isso vou também, Tami, sugerir. é o que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, falta um hobby ou estimular alguma atividade prazerosa mesmo para o dia a dia. Eu costumo perguntar isso para quase todos os pacientes, né? Qual é o seu hobby? E as pessoas às vezes demora e não conseguem falar um. Porque às vezes a gente está tão imerso na rotina, no trabalho e tal, e a gente chega em casa e quer coisas mais relaxantes mesmo, tipo um Netflix da vida e tal, e esquece às vezes de outras atividades que poderiam ocupar nossa mente de uma forma prazerosa. Tem aqueles hobbies mais criativos, do tipo tocar um instrumento, tem pessoas que gostam de fazer um bordado. Eu já fui fazer uma vez escultura em argila, né, que é um negócio diferente pra caramba. Tem gente que gosta de desenho, montar quebra-cabeça, videogame, mas são coisas que puxam o nosso foco. E aí a gente não vai com a mente buscar comida e outras coisas. É um pouquinho diferente, às vezes, de sentar na frente da TV, que é muito fácil a cabeça continuar pensando no que a gente estava pensando mesmo e ainda pegar uma porção de alguma coisa para ficar comendo junto ali vendo Netflix, né? Verdade, porque aquilo ali muitas vezes acaba distraindo a gente, então aquilo ali tá passando, eu não estou prestando atenção e eu acabo também, né, juntando esse prazer com a comida, ao invés de outras coisas que me prendam a atenção de uma forma relaxante, né? Como você falou, praticar alguma atividade manual, uma pintura, tocar um instrumento, alguma coisa, ou que seja passear, fazer uma atividade física também, isso ajuda, né, até na produção de neurotransmissores que nos trazem bem-estar. Então, pessoal, como eu falei para vocês, primeiro a gente identifica o sentimento, o que é que está acontecendo, o que eu estou sentindo, descobrir o que é que eu estou sentindo, as minhas reais necessidades, então minha real necessidade, será que é realmente comida? E outra, será que se eu comer, eu vou resolver meu problema? Então, está rolando ali um estresse, uma ansiedade, eu comer só vai me gerar culpa e um acúmulo de sentimentos ruins. Então, a gente identifica os sentimentos, descobre o que eu preciso e eu mudo a rota. Então, comece a anotar esses 3 passos, pessoais. Coloca lá, identifique, descubra e mude a rota. Para vocês começarem a colocar isso em prática, antes de agir de forma impulsiva ali de, eu vou buscar um doce. Eu vou comer alguma coisa, sabe? Então, para poder ajudar vocês a identificarem e mudarem isso, porque muitas pessoas acabam comendo nesse impulso
e muitas vezes nem lembram que foi comer. Às vezes a gente pergunta, né, Otávio, mas o que você está comendo à tarde? A pessoa, nossa, eu não sei, não prestei atenção, né? E o que pode ajudar nisso também, gente, é um diário alimentar. Então, percebeu que não conseguiu controlar muito bem o que aconteceu? Começa a anotar, putz, senti triste, comi metade de um pudim, senti triste, comprei uma coxinha, ah, meu namorado brigou comigo, pedi iFood. Começa a anotar, fazer esse diário também que ajuda, pessoal, que pode ser um quarto item, para vocês começarem a identificar a frequência que isso acontece, o padrão que isso está acontecendo. Poxa, toda vez que eu fico triste, toda vez que eu me sinto ansiosa, então eu preciso começar a trabalhar na raiz desse problema. Não é só fazer a dieta, porque a dieta vai estar lá escrita, mas eu não vou conseguir seguir, não vou conseguir ter adesão, porque é o problema raiz que eu preciso resolver, né? Então, resumindo aí, para quem pegou pela metade, 4 tópicos importantes aí para lidar com esse comer emocional, gente. Primeiro, identifica qual é o sentimento. Segundo, qual que era o primeiro, Tami? Descobrir as necessidades reais ali. Terceiro, gente, muda a rota. Vai fazer outra atividade, sai de perto do que está te gerando aquele gatilho. Isso. Mude a rota, vai lá colocar realmente as respostas para aquilo que seu corpo está precisando e procure fazer E um diário. Certo? um diário. Procure E fazer um esse diário diário, ele anotar sobre pode essas até emoções. ajudar com o próximo tópico que a gente pensou também, né? Que é um tópico que muita gente nem sabe. É diferente do outro, que às vezes a pessoa sabe que ela tem esse comer emocional e tal, e já até chega falando no consultório. Mas esse outro tópico, na verdade, é normalmente a gente que pesca, né? A gente vai conversando com a pessoa e de repente a pessoa solta e fala: Ah, isso daí eu acho que tá atrapalhando. Ou a gente pergunta ativamente, fala: Vamos dar uma checada nisso aqui. E aí a gente descobre o que tá rolando ali também. E muitas vezes com esse diário, Otávio, que a gente acaba descobrindo essas coisas, que são alimentos inofensivos que estão no nosso dia a dia, pessoal, e muitas vezes alimentos que a gente julga que são saudáveis, e realmente, se a gente for ver, saudável é um contexto muito amplo, mas são alimentos que nós julgamos ser saudáveis e que parecem inofensivos, mas que também sabotam a nossa dieta. Hoje eu peguei uma paciente, muito exemplo disso. Aí, Jura? conversando com ela, falei, vamos lá, isso. Eu falei, ah, já encontrei o que é que tá dando errado aqui, que você não emagrece. Ela falou, caramba, eu como super saudável, o que é que tá acontecendo? Né? Quantos de É, vocês aqui também não acham que comem e saudável, mas essa tem alguma coisa dica, errada? ela vai principalmente para aquela pessoa, às vezes, que nem precisa de uma mudança tão radical da alimentação. Porque tem pessoas mesmo que realmente, né, têm o hábito de comer muito fast food, que toma refrigerante normal com muita frequência e come bastante doce e tal. Fica até mais fácil, né, para a pessoa saber o que ela precisa mudar. Mas tem aquela pessoa, e deve ter gente aí com certeza assistindo, que, meu, minha dieta tá boa, eu como tudo no plano que a nutricionista fez, eu faço exercício 5 vezes por semana e o meu peso não baixa. E vai ver a caloria escondida. São Então, esses alimentos que parecem inofensivos, que, como eu falei, a gente julga que é saudável, eu posso comer, mas que podem acabar atrapalhando, né? O que acontece também, Otávio, desses alimentos, assim, dessas coisas, são pessoas que, como a Adri comentou aqui, às vezes não bebe água, então tem um pouco dessa questão, assim, de achar que a fome, na verdade, é sede, é o seu corpo ali precisando de desidratação. E também tem as pessoas que tentam fazer dieta por conta e acabam restringindo grupos alimentares. Então, ela come um pouquinho, ela come menos, ela não almoça direito, ela não faz um lanche da tarde completo, na tentativa de emagrecer, e ela acaba ficando com fome e acaba beliscando esses alimentos. Então, vamos tomar muito cuidado com esses beliscar, esses alimentos assim que, é saudável, eu vou colocar aqui. Sei lá, não se alimentar corretamente, dá na hora de fazer o lanche, come só um pouquinho, aí daqui a pouco vem fome, come de novo, fica com fome, come de novo, acaba beliscando muito. Ou que eu percebo também gente que chega no final do dia com fome ali, como a nossa amiga respondeu aí umas 5 horas, né? E aí já chega em casa, começa a querer beliscar alguma coisinha antes de fazer uma refeição principal. Então aí, pessoal, vou dar exemplo para vocês de alguns alimentos que eu notei aqui, que eu fui vendo durante a semana, quais ali as pessoas mais me relatavam que acabavam atrapalhando, que beliscavam ali ao longo do dia.
né? Para vocês terem uma ideia calórica, porque aí também tem o contexto da fibra, da saciedade, tudo. 2 fatias de pão, pessoal, tem o equivalente a umas 120 calorias. Então, o que as pessoas pensam? Não, eu não vou comer 2 fatias de pão porque eu vou engordar, Otávio, porque pão engorda. Então, essa ideia que as Tadinho do pessoas pão. têm. E aí falam, eu não vou comer pão porque o pão vai atrapalhar o meu emagrecimento. E aí, em vez de eu comer 2 fatias de pão, Otávio, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer umas castanhas. Aí a pessoa vai lá, deixa o pão de lado e ela vai lá e pega e fica beliscando lá, formigando um monte de castanha. Só que, gente, 30 gramas de castanha, que sei lá, é menos do que isso daqui, assim, de castanha, que é fácil dar uma mãozada ali e comer rapidinho, tem o equivalente a 130 calorias. Então, é mais um tantinho assim, é mais do que 2 fatias de pão. Então, castanhas, aqueles amendoinzinhos de pacotinho, tipo Mendorato. Otávio, passei correndo no posto de gasolina, não sei aonde, tinha no trabalho, na máquina lá, peguei um amendoinzinho rapidinho só para enganar a fome. Um pacotinho de amendoim, gente, tem tipo assim, 145 calorias. Fui olhar o amendoinzinho japonês, tem 100. Mais do que o pãozinho. Eu estou chocada porque nem eu imaginava. Isso que é a caloria escondida. São esses alimentos que a gente acha que não é nada, porque é pouquinho, porque é escondido, porque ele tá pequenininho, mas tá escondido lá dentro dele um monte de caloria que pode atrapalhar, gente, o nosso emagrecimento. Pensando num déficit calórico, tipo assim, de 500 calorias, um déficit legal para você emagrecer. Então, você tem lá a sua dieta, a gente tira umas 500 calorias para você começar a emagrecer. Aí você fala, vou comer só um amendoinzinho. Aí eu pego só uma balinha. Só um pedacinho de queijo. Gente, dependendo do quanto for isso com a frequência, já foi mais de 500 calorias já. Muitas vezes o problema é o que está dentro do pão e não o pão, né, Tami? Você falou do queijo aí. Às vezes a pessoa coloca várias fatias de queijo ali no pão, às vezes é uma fatia só porque ela não quer comer a segunda, mas vai aquelas camadas de queijo assim. E aí, de repente, tem 300 calorias só de queijo ali, né? Exatamente, sendo que se ela fizesse muitas vezes um lanche completo, 2 fatias de pão e a fatiazinha de queijo, ia dar, tipo assim, quase 200 calorias, que é um pacotinho de amendoim. Gente, o que vocês preferem? Comer 2 fatias de pão com queijo ou beliscar um pacotinho de Ou amendoim um lá pão que dá com meia ovo hora para também. Quem comer? gosta de pão com ovo aí? Pão com ovo também, é vida, a gente come sempre. Principalmente de café E da até a manhã para manteiga, enganar a né, Tami? O saciedade. pãozinho com manteiga, às vezes a manteiga que vai dentro do pão é mais calórica do que o pão inteiro. Gente, outra pior do que o pãozinho com manteiga, Otávio, sabe o que eu vejo muita gente fazendo também, que é bom a gente tomar cuidado? Bolachinha no sal. A pessoa chega em casa, eu vou pegar só um cream cracker, eu vou pegar só uma bolachinha de sal, aí passa uma manteiga, come umas 4 ali para enganar a fome. Essa questão de só enganar a fome, gente, não engana, porque geralmente esse enganar a fome, a gente vai buscar por alimentos que são mais palatáveis, e alimentos mais palatáveis costumam ter mais gordura, costumam ser mais calóricos, que é o caso da bolacha água e sal. 4 bolachinhas água e sal tem o equivalente a 2 fatias de pão. Então, poxa, o que é melhor? Eu comer um negócio que tem mais volume por menos calorias, ou eu comer só um pouquinho, que é um negócio que eu vou comer ali, vou mastigar, mas logo eu vou sentir fome. Então, tem essa questão da densidade calórica e de alimentos pequenos que acabam tendo essas calorias escondidas, né? Exato. Aí, ó, perguntando o tipo de queijo aí, Tami, o que é melhor? Quem não gosta de queijo branco? Mussarela, parmesão, queijo Opa! coalho, como é que faz? Então, os queijos, na verdade, assim, eles são ótimos alimentos, são saudáveis, sim. O que vai mudar entre eles é a densidade calórica. Então, tem alguns queijos que são um pouco mais gordurosos e tem alguns outros queijos que são um pouco menos. Geralmente, os queijos mais brancos, mais frescos, eles têm um teor menor de gordura por eles serem mais filtrados, tipo a ricota, o queijo Minas, o cottage. Já os queijos mais amarelos, tipo a mussarela, que é um pouquinho mais processado, o parmesão e o coalho, eles são queijos um pouquinho mais gordurosos. Então, dá pra gente consumir, só não pode consumir em grande quantidade, que nem o parmesão é para ser só um pouquinho, mas só que aí, que nem, às vezes você vai fazer ou beliscar, né? Chega em casa, belisca umas lascas de parmesão que ficou lá do final de semana, e é Enquanto o jantar não pequenininho, mas sai, né? Vai comendo enquanto queijinho ali. e é É, sem vergonha, porque é um negócio que é calórico. Então, essas beliscadas, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque a tendência é a gente preferir por esses alimentos que são mais gordurosos. A Ju falou aqui, ó, tem gente que janta bolacha de água e sal com chá. Então, é muito aquela coisa de dieta das antigas, né, Otávio? é Troca a verdade. comida por uma bolachinha água e sal com chá. Além de não ser nada
prazeroso, né? Tem a questão disso ser um alimento incompleto. Então, não tem fibra, não tem proteína. E o que acontece? A sua digestão é rápida, logo você sente fome e você come de novo. Então, isso que tem que tomar cuidado. São coisas que parecem leves, mas além do alimento, tem o contexto também, em que ele vai ser inserido ali na sua refeição, de que logo você vai comer. Então, às vezes, a pessoa belisca isso no meio do dia. Ah, vou fazer só esse lanchinho. Só que chega em casa com fome, belisca de novo. Ou daí, janta isso, tá com fome, come de novo antes de dormir. E aí, nessa, acaba ultrapassando a quantidade calórica, né? Bolacha recheada que eu amo. Tem 145 calorias em 3. Bolacha recheada não é caloria escondida, é caloria escancarada. A gente sabe que é calórico, né? Que nem o feijão com bacon aí que mandaram. Então, as calorias escondidas são aquelas que a gente não sabe. É a caloria escondida, verdade. Porque aí tem lá calabresinho, bacon, se a gente coloca muito, não precisa deixar de colocar, pessoal, mas coloque muito pouco. Porque aquela coisa, eu vou colocar para dar sabor, tudo, aquela gordura da calabresa vai diluir ali, você vai ingerir ela e pode te atrapalhar, porque a gordura tem 9 calorias por grama. Então, esses alimentos que são mais gordurosos, eles acabam trazendo pra gente ali essas calorias escondidas, a gente consome sem perceber. E aí, outra coisa que eu coloquei também, Otávio, granola. Granola é uma coisa que o pessoal belisca bastante, porque tem aquela ideia, tipo, é fruta seca, tem castanha, muitas vezes é uma versão zero, pode saudável, ser, né? Sim. É saudável, todo mundo que faz dieta come comida granola. De passarinho, já ouvi essa expressão também. Verdade, comida de passarinho, essa semente, tem isso também. Então, é pouquinha coisa, mas também ela tem uma densidade calórica alta, então às vezes a pessoa vai lá dar 2 mãozadas para ficar beliscando granola e ela sozinha não vai alimentar. Então, entender, quando a gente fala desses alimentos de calorias escondidas, são todos eles fora de contexto. Não é eu colocando ele dentro de um lanche planejado, com proteína, fibra que vai me dar saciedade. É eu passar, pegar isso daqui e comer no impulso, sem trabalhar aquelas coisas que a gente falou do tema 1, por exemplo, né? Identificar se eu tô com fome, se eu não tô, se eu tenho que fazer o lanche, sem ter um planejamento, eu ir lá e comer um negocinho desse, achando que não vai dar nada, que a caloria vai para um buraco negro. E não vai, gente. Então, tomem cuidado. Se vocês têm mania de beliscar esses alimentos ou outros, vocês conseguem me dar algum outro exemplo aí de algum alimento que vocês já identificaram ou percebem que costumam beliscar? E aí, o que a gente pode ter como alternativa, tá? Porque até a gente já encontrou o que a gente belisca. Mas aí, o que pode ser uma boa alternativa, né? O que eu tenho em casa, que eu aprendi a gostar, que vocês vão me crucificar aqui nessa live, é bolacha de arroz. Aqueles biscoitos de arroz sem graça. Eu nunca comi bolacha de arroz também. Eu vejo tanta gente falando da bolacha de arroz que eu preciso experimentar. Você nem que gosto tem. Tem gosto de nada, tá? Um gosto triste, meu Deus. Sabe que o crocante dela dá um pouco dessa sensação, assim, da coisa mastigada, a saciedade, que a nossa digestão começa na boca. Não, mas dá uma dica boa, Tami. Não dá dica de coisa que não tem gosto de nada. Vamos lá. A gente pode passar uma geleia nessa tá bom. De arroz. Beleza. Aí, tá bom. Não, aí, gente, não faz igual eu, precisa pegar a bolacha de arroz sem nada, né? Thaís, você pode passar um creminho de ricota nessa bolachinha de arroz, que o creme de ricota é um queijo, um creme de queijo de baixa caloria, uma geleia 0 açúcar, porque aí você vai dar um pouquinho de sabor, e a vantagem é que a bolacha de arroz, ela tem bem pouca caloria. Ou, vocês já viram aquelas bolachas, adoro, tem gosto de isopor. É muito maravilhoso, bom, não vejo a hora de experimentar isso. Eu vou levar pra você, tá? Aquelas bolachinhas Magic Toast, pessoal, vocês já viram que é bem famosa? Umas bolachinhas bem ralinhas em um pacotinho com 7. Esse pacotinho da Magic Toast, Otávio, ele tem menos calorias que o pão. É bem interessante também, porque é crocante essa bolachinha, essa torradinha, e ela acaba sendo um pouco mais interessante do que consumir, por exemplo, essas 4 bolachas de sal, beliscar um monte de granola. Então, essa bolachinha Magic Toast, ela é bem interessante, ela é bem legal também para você ter como alternativa beliscar. Lógico que beliscar nunca é uma boa alternativa, o ideal é a gente ajustar a alimentação, né? Mas sabe uma dica muito legal que eu peguei até com uma paciente isso também. Ela gosta de beliscar as berries, que são aquelas frutinhas pequenininhas, tipo mirtilo, amora, morango, são frutas bem pouco calóricas. E às vezes tá com uma vontade de um docinho e quer ficar pegando ali de pouquinho em pouquinho. E são frutas que são tranquilas. Você vai lá, pega uma mirtilo e fica indo e é tranquilo.
Sim, separando uma porçãozinha, pessoal, né? Para abrir o pacote de uva passa e comer, Isso, né? lógico. Separa uma porçãozinha e acaba pegando, como eu falei, é um contexto que o ideal é beliscar, não é. É para vocês prestarem atenção o que vocês estão deixando em casa para beliscar, mas ter isso como backup. Então, um pacotinho de berry, ó, o tomate com orégano, uma boa. A cenoura baby também, Ju, também é uma opção legal ter essas cenourinhas, porque é um negócio que você mastiga, é crocante, então dá um pouco dessa sensação de prazer. A Magic Toast que eu falei para vocês. Então vamos pegar e trocar por isso. A tâmara, ela já não é legal para beliscar. Tem que tomar cuidado que, por exemplo, uma porção de tâmara, dependendo do tamanho, pode ser duas. Então, uma coisa que se você come muito para essa vontade de doce, ela também, porque a gente tem que imaginar que é a fruta, só que ela está desidratada, então ela está pequenininha. Então, do mesmo jeito, tipo a uva passa. A uva passa, você não vai comer um monte ali se você fosse pegar uva. E a uva sem semente, Otávio, também é uma boa estratégia, assim, que é uma coisa que todo mundo gosta. É difícil quem não goste da uva sem semente. Pode ser uma coisa legal. Você deixa ela lá no congelador, é geladinha, ela também é Docinho, né? crocante, Mata é a vontade, às vezes docinha. também. Mata a Legal. vontade. Principalmente, pessoal, para quem acaba beliscando muito balinha. Também é outra coisa. A pessoa vai lá, pega a balinha, aquelas balinhas sete belos, sabe? Tá nos lugares assim, fica beliscando balinha. 4 tá balas, lá também. pessoal. Também, essas 4 balinhas de iogurte tem o equivalente, ó, anotei aqui, ó. Aqui deu uma travadinha também. Vocês estão me ouvindo? Travou? Eu ouvi aí que as 4 balas têm 80 calorias, depois deu uma travadinha e aí voltou. E agora eu já voltei aqui? Agora já tá tudo normal aqui de novo. Então, tá bom. É, Então, mas acho que o legal tem o equivalente a 80 calorias. Se a gente trocar isso por uva, Otávio, dá 100 gramas de uva. Poxa, é quase metade de uma caixinha que eu vou conseguir comer muito mais e ficar saciada, né? Então, fruta é sempre uma boa opção. As frutas vegetais, tipo a cenoura, o tomate, para a gente conseguir fazer essa troca por eu comer sem medo de ter caloria escondida nisso. Exatamente. Então, gente, eu acho que a ideia, assim, é a gente lembrar que vai ter o plano de uma nutricionista, que você vai seguir e tudo, mas às vezes o foco do que está além do plano é tão importante, se não até mais importante, né, do que todo o resto que está acontecendo. Porque o plano você pode estar seguindo ele bonitinho, e provavelmente é um plano muito legal, mas se você não olhar para o detalhe da beliscadinha do que está acontecendo depois, pode ser que aquilo ali seja muito calórico. E essa caloria esteja entrando de uma forma aí de atrapalhar o processo todo. Na verdade, são várias coisas que atrapalham o processo. Esses 2 temas que a gente trouxe hoje, a live não acabou ainda, tá? Tem uma informação ainda melhor ainda para vocês hoje, que eu acho que vai impulsionar muita gente aí nos resultados. Mas só esses 2 temas, né, que a gente escolheu, eles são meio que os 2 degraus iniciais, assim, dessa escadaria que é o processo de emagrecimento e que às vezes a gente nem está enxergando onde que aquilo vai parar, né? E a gente, quando começou a escolher esses 2 temas, a gente levantou, na verdade, mais de 20 temas ali. E a gente, meu Deus, o que a gente fala? Porque são temas muito recorrentes, são as mesmas dúvidas. E por mais que a gente faça consultas, né, longas e completas no consultório, quem passou comigo sabe, fica 1 hora ali falando e daria para ficar mais umas 3. E aí a pessoa volta, e aí, muitas vezes tem mais informação para passar e demora um certo tempo até a pessoa conseguir o acesso a tudo isso. Até estava conversando com a Tânia, às vezes vai uns 4 meses de segmento, né, em consulta, para que a pessoa tenha acesso a tudo que a gente gostaria de passar mesmo e que a gente entenda mesmo as peculiaridades de cada um, porque nem sempre a própria pessoa sabe. E aí, quando a gente começa a pescar as informações, a gente consegue levar de melhor qualidade para as pessoas. Então, pensando nesses temas todos, né, a gente queria, na verdade, passar todos eles para vocês. E aí a gente bolou uma estratégia bem legal para levar isso de forma diária para todo mundo que tiver interesse em participar dessa parte de emagrecimento. Então, para quem tiver interesse, né, a gente pensou e vai fazer um grupo de WhatsApp em que a gente vai estar presente, eu e a Tami, com questões diárias, trabalhando tópicos aí do emagrecimento de todos esses 20 e tantos tópicos que a gente levantou. E é um grupo de WhatsApp de 28 dias. A gente até pensou em fazer isso de uma forma bem lúdica, na verdade, que é o nosso Expresso Transformação. Então, a gente encarou o processo todo como uma viagem mesmo, uma jornada que a gente passa, né? E é um processo em que a gente
entra ali num trem e vai passando por linhas diferentes durante esse processo do emagrecimento, sendo que cada linha seria um tema. Então a gente bolou uma linha focada no exercício físico, das dificuldades às vezes que as pessoas têm em escolher a modalidade, de qual seria a estratégia mais legal para conseguir manter a frequência do exercício. A gente bolou uma linha focada nas guloseimas, nessas dificuldades dos doces. Quais que são os doces que são menos calóricos? Como lidar com a vontade de doce? Bolamos uma linha que passa por todos os finais de semana, que é das tentações sociais, que são, poxa, o que eu faço quando eu for no barzinho? E agora que tem casamento 3 vezes nesse mês? E quando eu estiver na praia? Eu tenho que abrir mão da minha vida social para emagrecer? Gente, de forma alguma, né? A gente acha isso até cruel. Então a ideia é como fazer isso de uma forma tranquila. E a ideia do grupo de WhatsApp é muito legal, primeiro, porque vão ter outras pessoas passando pela mesma dificuldade que você, buscando o mesmo objetivo, e essa troca de experiência é super válida. Quem já teve experiência em grupo é um negócio muito legal e dá muito certo, em vários ramos aí do cuidado com a saúde. E aí, a ideia também é que, tendo eu e a Tami lá, levando conteúdo diariamente para vocês, cada dia sendo uma estação dessa linha do trem, a gente consiga facilitar a adesão no emagrecimento, que é uma das coisas que a gente vê que o pessoal sofre demais. Às vezes sai da consulta super motivado, faz tudo bonitinho na primeira, e aí na hora que ele volta no retorno, o paciente fala, nossa, na primeira semana foi, depois eu perdi o foco, aconteceu tal coisa, eu não consegui, eu acho que eu não perdi peso nenhum. E depois a gente retoma, mas depois a pessoa volta no retorno e às vezes a pessoa se sente que, poxa, eu poderia ter focado mais e tal. E a ideia desse acompanhamento diário é justamente não deixar a peteca cair. Deu errado? Vamos ajustar. Tá todo dia 2 profissionais com vocês ali acompanhando certinho o que está acontecendo e estratégias para fazer dar certo. Fora todas as outras pessoas ali, né? Sim, Só que só deixar todo a gente mundo... apresentando essas estratégias, né, como a gente falou, é esse intensivo de 28 dias. Então, 28 dias com a gente lá com vocês, mostrando o que fazer no dia a dia, coisas que muita gente não consegue abordar em tempo suficiente no consultório. Muitas vezes, nesses 28 dias, né, vai ser o suficiente para a gente conseguir trazer para vocês o que em 4 meses de tratamento a gente não consegue, às vezes, entregar por não ter tempo mesmo, né? Exatamente, né? E que nem a Thaís comentou ali, às vezes dá até vergonha de voltar. Não precisa ter vergonha, a gente gosta que os pacientes voltem, porque a gente não está lá para julgar, a gente está lá para ajudar a ter estratégias mesmo. E aí o legal de ter virtual, Thaís, é que, por exemplo, não vai ter essa barreira aí, né? É uma coisa que ninguém vai estar te julgando e tal. E a ideia seria não só colocar todo mundo no grupo do WhatsApp ali, porque isso daí também... As pessoas não são iguais, as pessoas têm particularidades. Então, o que a gente pensou? Todo mundo que tiver nesse grupo do WhatsApp vai ter uma avaliação individual. Então, a pessoa passa no encontro online comigo ali, a gente levanta todo o histórico de saúde da pessoa, quais são os problemas que ela já traz, quais tentativas ela já tentou emagrecer, se já usou remédio, se não usou. Tem gente que vai precisar fazer exame de sangue e a gente faz o pedido, checa o resultado do exame de sangue, ver se tem alguma coisa para a gente ajustar. Tem gente que talvez tenha necessidade de usar alguma medicação para auxiliar no processo de emagrecimento. Beleza, vamos prescrever, vamos acompanhar. Se tiver efeito colateral ao longo desses 28 dias, fica muito mais fácil da gente lidar do que esperar os 30 dias do retorno. Já tá ali então, próximo. Acaba sendo uma experiência totalmente diferente do que eu tenho certeza que vocês já tiveram. Eu não conheço nenhum outro grupo de WhatsApp focado desse jeito, com conteúdos diários, abordando exatamente dificuldades do emagrecimento, né? A gente não vai abordar o básico, a gente vai pegar no além do plano. O que vocês não sabem? Porque muita coisa vocês já sabem. Tem que comer verdura, tem que comer legumes, tem que comer fruta, né? A picanha é pior do que o frango, sei lá. Mas o que vocês não sabem? Qual que é o detalhe? Qual que é a caloria escondida que vocês não estão percebendo? É nisso que a gente quer focar. Só que não daria para a gente fazer isso para todo mundo, né? Então, o que a gente pensou? O que a gente vai organizar? Lógico que isso não vai ter como ser de uma forma gratuita. Vai exigir tempo da gente, a gente vai fazer uma avaliação individual, é como se fosse uma consulta mesmo, pedido de exame, prescrição e tal. Só que a ideia era facilitar, né? Hoje, pensando no que a gente conversou e tal, que às vezes precisa de 4 meses de segmento no consultório para ter um acesso a nem sempre todas essas informações que a gente quer passar. Nesses 4 meses, eu vou falar de valores com vocês, porque vocês vão perguntar, né?
acaba sendo um investimento de R$ 1.730, que é um investimento que eu acho super válido mesmo para passar comigo e com a nutricionista por 4 meses, pagando consulta, com direito aos retornos e tudo mais. Mas é um dinheiro que vocês estão investindo em saúde. Isso traz um retorno que é incalculável depois. Mas a gente falou, não, vamos facilitar e vamos jogar o preço lá mais para baixo. A gente pensou em fazer todo esse projeto de grupo com 28 dias, acompanhamento diário, todas as dicas de coisas que vocês não sabem, nem sabem que não sabem, na verdade, e com a prescrição individual de cada um por R$ 1.090, na verdade. Mas é a primeira vez que a gente está fazendo isso. E para valorizar as pessoas que estiverem nessa primeira vez com a gente também, a gente ainda pensou melhor e vai dar um desconto aí. E no final a gente vai fazer tudo por R$ 790. O grupo incluso aí de 28 dias, com acompanhamento comigo, já com a consulta, prescrição de remédio, pedido de exame, tudo que vem no pacote. E ainda também bolou um guia de compras do mercado top de bônus ali para o pessoal já ir se preparando antes de embarcar do nosso Expresso Transformação ali também. Olha, o guia de compra ficou muito legal, porque era um material que eu já queria ter montado há muito tempo, até para os meus pacientes. Gente, até quem não é meu paciente não ter esse guia de compra. Então, eu coloquei lá todas as dicas do que escolher, as diferenças das coisas que tem no mercado, o que você compra, o que prefere, para você conseguir ter um foco de ir até lá. E como a Ju tinha comentado aqui antes, quando a gente faz dieta, a gente até economiza. Então, até um jeito de você ir mais focado no mercado, para economizar, e também vai ter um plano alimentar básico ali para vocês seguirem. Então, como o Otávio falou, o foco não é a gente passar uma dieta, falar tem que comer pão, tem que comer fibra, não, isso daí a gente já está contando, são coisas que vocês sabem, lógico que quem não sabe também, a gente pode ensinar ali junto, a gente vai estar com vocês no grupo, mas a ideia é trazer esses 28 dias de conteúdo todos os dias, que vai muito além de um plano alimentar, gente. São essas coisas que realmente atrapalham, que a gente vê no consultório no dia a dia, Otávio, que a gente fica quebrando a cabeça para ajudar todo mundo. Então é para trazer para vocês esse tipo, não, vamos colocar todo mundo para destravar todos esses problemas. O cronograma ficou top, gente. Ficou bem legal mesmo. Eu acho que é uma oportunidade bem única, porque era uma coisa que eu não tinha pensado antes, mas que a gente realmente vai conseguir levar conteúdo de qualidade. Eu acho que vai pôr o ponto final na história de muita gente que faz tempo que está brigando ali. E tem a vantagem ainda de que a gente colocou numa plataforma online que é possível para parcelar. Então vocês conseguem fazer em até 12 vezes, sai 12 vezes de R$ 79, é uma economia de uma pizza por mês que vocês deixam para investir na saúde. As inscrições estão abertas a partir de agora, desse minuto. Quem quiser, já mandei quem estava inscrito no workshop no grupo do WhatsApp que a gente tinha criado. Vocês vão receber o link por e-mail também para participar. Se vocês não estavam inscritos, não tem problema. O link está na minha bio, é só clicar lá que vocês se inscrevem também direto. Se não encontrar link nenhum, tá facinho, ó, www.expressotransformação.com. É transformação sem cedilha, sem acento, tá bom, gente? Sem tio. expressotransformacal.com. Mas, gente, as vagas são limitadas, tá bom? A gente não consegue, infelizmente, fazer tudo isso para tantas pessoas, porque exige tempo de agenda e consulta. Então, e a gente também não quer um grupo gigante no WhatsApp em que vire uma coisa sem controle. Para ter justamente essa atenção individualizada, a gente limitou o número de vagas. As inscrições vão até segunda-feira que vem, então quanto antes vocês se inscreverem, é melhor, porque a gente já consegue programar a data da sua consulta, você já começa a se planejar para embarcar com tudo aí e garante a sua vaga, porque se as vagas acabarem, não vai nem até semana que vem, tá? E dia 20, terça-feira que vem, é a nossa partida do nosso trem aí. Às 8 horas da noite vai ter a live inaugural, que a gente já vai começar trazendo conteúdo aí para vocês, né? A nossa primeira linha inicial ali do trem. Exatamente. Lembrando daí que todo fim de semana vai passar pela linha das tentações sociais e todos os outros temas aí que a gente abordou. Então vai ser bem intensivo, como o Otávio falou, as vagas vão ser limitadas, né, para a gente conseguir dar conta ali de responder todo mundo, de conseguir dar atenção, de manter a qualidade do grupo. Então é uma oportunidade muito bacana que a gente resolveu trazer realmente para enxugar, para ajudar vocês, reunir, e a gente também ter essa realização, né, do nosso trabalho. E a gente pensou, nossa, se a gente soubesse dessas dicas antes, né, Otávio, tudo teria sido talvez muito mais fácil. É isso mesmo. Assim, até na nossa jornada, eu falo até por mim, até na minha jornada de emagrecimento também, né, na minha jornada de mudança de estilo de vida, gente, se eu soubesse de todas essas dicas que são ouro, assim, se antes eu tivesse um profissional que tivesse me passado tudo isso, teria sido muito melhor, muito mais fácil, eu acho que teria sofrido um pouquinho menos, né? Mas exatamente. É importante a gente tem dúvidas aqui, Tami.
Estão pedindo aqui se o link é isso mesmo. Ó, gente, expressotransformação.com. Tudo junto, sem cedilhas, sem acento. Já vou deixar aqui agora na bio do meu Instagram, quando vocês saírem da live, vocês já podem clicar lá. Não perde tempo, porque eu realmente não sei quantas pessoas vão se inscrever rápido e pode ser que as vagas acabem e você fique de fora. Thaís está perguntando se pode pagar no Pix. Pode pagar no Pix, pode pagar no cartão de crédito. Eles parcelam também nessa plataforma que a gente colocou. Assim que você faz a inscrição, você já recebe em casa o manual de como que vai ser seu embarque aí no Expresso. Já vão algumas dicas para vocês se preparando. A gente está mega empolgado com isso, porque vai ser legal mesmo. Começa terça-feira que vem. Então, no máximo, até segunda as inscrições estão encerradas, né? Então, são 6 dias aí para a gente ver quem que vai entrar nesse embarque com a gente, quem que vai seguir essa trilha aí que a gente nunca sabe quando que é o final, né? Ai, Se é que tem final, né, Tami? Não, a gente sabe que depois vai ter que continuar ali, mas vai ser os 28 dias dessa jornada aí no nosso Expresso, vai ser de muito aprendizado e muito válido, e coisas que vocês vão conseguir levar para sempre. Então, é um negócio detox, não é um negócio, desafio. Não, gente, é um aprendizado que é para levar para sempre. Então, são coisas que vocês vão aprender que são sustentáveis. Chega de ficar fazendo dieta que tem prazo de validade. O que a gente está ensinando aqui são realmente dicas, vão ser, como eu estava falando, são as linhas, são do Expresso, né, que a gente vai ensinar como conseguir lidar com as tentações sociais, com as guloseimas, com a bebida, com coisas que às vezes vocês passavam e nem faziam ideia do quanto que aquilo ali prejudicava a jornada de vocês também. Ó, a Adriana perguntou aqui também como que é essa interação no grupo, né? Então a ideia, Adriana, é que a gente mande sempre, todo dia, ou um vídeo, ou algum texto, algum manual, algum material visual, para que vocês consigam enxergar dessa forma lúdica aí que a gente pulou, né, através das estações do trem, mas que vocês consigam também aproveitar o conteúdo. Essa é a ideia. A gente não vai ficar discorrendo uma coisa longa, não é isso. A ideia é, e se você fizer essa troca por essa? Vale a pena? E o legal é que você já vai estar no grupo, você fala, essa troca não faz sentido nenhuma para mim, não tem uma outra dica, né? E às vezes outra pessoa fala, e essa coisa aqui? E aí você já vai aprendendo com aquela outra pessoa também. Então, a ideia é essa. Mais fácil, às vezes em consulta, a pessoa tem uma dúvida lá, tipo, Tami, sei lá, eu ganhei um bolo de cenoura, o que eu faço com isso, né? Em que momento que eu... Já tá ali no grupo, você já tem acesso tanto a mim quanto ao Otávio, a dúvida de outras pessoas, que você fala, caramba, eu nunca pensei nisso. Como que eu lido, gente? Como que eu vou fazer? Então, a gente já tá ali próximo, né? Os conteúdos vão ser leves, vão ser divididos. Às vezes, a gente pode mandar um áudio, gravar um vídeo, explicar. Vão ser conteúdos curtos, como se fosse um Instagram, assim, gente. Então, todo dia a gente vai postar, só que é no grupo porque é fechado para vocês, grupo fechado. Né? Exatamente. Com lives exclusivas daí. Toda terça-feira às 8, é só os membros daí do grupo que vão participar mesmo. E até está perguntando ali da consulta, né? Então daí passa em atendimento online comigo, tá bom? Que vou fazer essa avaliação do histórico médico e tudo. Mas a Tami também vai ter acesso ao formulário de histórico mesmo, de saúde e tudo mais, para ela poder elaborar um plano baseado na sua meta de calorias. Tá, então todo mundo vai receber um plano também, baseado nas necessidades individuais calóricas ali também, para conseguir o déficit calórico e atingir o resultado de emagrecimento. E é isso, daí a partir do momento que a pessoa estiver inscrita, a gente já consegue programar a data, e quanto antes ela se inscrever, mais cedo vai ser esse atendimento, né? Então vai ser melhor para poder já pegar desde o início do trem ali, exato, para já fazer sentido aí tudo que a gente foi passando ao longo da jornada toda. A consulta não vai ser comigo, porque a gente não vai ter tempo para conseguir atender todo mundo, fazer isso, né, das consultas, mas eu vou ter o acesso ao mesmo formulário, a todo o seu histórico, para conseguir ver se tem alguma individualidade ali nutricional a ser tratada, a ser conversada, se precisar, e eu vou montar um plano ali, como o Otávio falou, numa orientação em questão calórica, para poder colocar para vocês seguirem. Ali em cima dele também vai surgindo dúvidas, a gente vai estar ali para acompanhar e para ajudar. Então, comigo vai ter um plano alimentar base para você seguir, além das dicas, lógico, né, que vai ser o principal do nosso grupo, mas a consulta vai ser rapidinho ali com o Dr. Otávio a partir do questionário, que já vai ser enviado a partir do momento que você faz a inscrição. Isso. Ó, a Bia está perguntando aqui se o plano vai ser individual. O plano da dieta, Bia, ele não vai levar em conta todas as suas peculiaridades, justamente porque não vai ter essa consulta com a Nutri. Mas a Tami vai bolar um plano que conta
bastante aí opções, né, Tami? Bastante variedade. E você vai estar no grupo. Então, o que não estiver fazendo sentido, você vai falando pra gente. Tira uma foto, tá no self-service, tira uma foto do prato ali, vê se está fazendo sentido aquilo, pra gente te ajudar. Faz um joinha junto com a foto. Mas a ideia é essa. Apesar de o plano ele não ser para cada um, ele vai ser baseado nas suas metas calóricas, isso sim, né? Baseado no peso, altura, tudo mais a questão de metabolismo, prática de exercício. Mas o cardápio é um cardápio variado, que vai agradar a maioria das pessoas. E aí, se tiver peculiaridades assim, a gente vai conversando ao longo do grupo também. Isso não é problema nenhum. Certíssimo. Ai, já estou ansiosa para ver vocês lá. Convida aí quem que você quer que embarca nessa jornada com você. Então, manda para os familiares. Será que essa live acabou, gente? Pode ser, ou se a Tami caiu. Já deu uma hora, não sei se o Instagram derruba, mas a Tami, você está aí, eu acho, né? Ó, até está perguntando. Oi, Tami, você voltou, eu acho. A Thaís perguntou, não sei se você chegou a responder isso, mas se a gente pode, se eles podem falar das dificuldades no grupo. Então podem e devem, é essa a ideia, de que quanto mais vocês participarem, mais vocês vão aprender para aprendizado próprio mesmo, e outras pessoas vão poder aprender com vocês, né? Essa é a grande diferença de estar em um grupo. Não sei quem já esteve em algum grupo de emagrecimento, mas normalmente costuma ser uma experiência muito legal. Do mesmo jeito que funcionam outros grupos aí de cuidado para a saúde e tal, o grupo, ele mostra que você não está sozinho, né? Tem muitas pessoas passando pelas mesmas questões que você. E o diferencial, novamente, é ter dois profissionais todos os dias com vocês nesse grupo. E pode sim mandar as dificuldades, a gente vai estar ali justamente para auxiliar, para assessorar, para ensinar vocês com relação a isso. Como eu disse, dificuldades que às vezes você enfrenta no dia a dia, já está ali no grupo, é mais fácil, e tem o incentivo das outras pessoas. Então você vai vendo, poxa, fulano tá fazendo, tá conseguindo, tudo. Não, se conseguiu, eu também consigo. Ah lá, a pessoa já foi, fala, não, lá tá todo mundo indo treinar, eu vou treinar também. Então isso ajuda, motiva a gente. É legal você ter um grupo de apoio. Ali também não vai ser só um grupo de dúvidas, mas é como se fosse um grupo de apoio. Você vai vendo outras pessoas passando pelas mesmas coisas que você e você vai acabar se sentindo acolhido ali também. Exatamente, gente. Eu acho que é uma oportunidade única mesmo. Tem tudo para dar muito certo. Estão perguntando aqui, ó. Tenho 61. 61 o quê? Anos? Se for 61 anos, você é mais que bem-vindo, não tem problema nenhum. Se for 61 quilos, não tem problema também. Se a pessoa não tá achando que o foco dela é emagrecimento, ela quer cuidar da saúde, com certeza, todas as dicas Sim. que a gente vai dar são extremamente válidas para sua saúde, tá? Então, Sim. seja pelo seu peso, seja pela sua idade, todos são bem-vindos. A gente só recomenda que seja maior de 16 anos para a pessoa ter mais autonomia pelas decisões e tal, mas de forma alguma alguém não é bem-vindo aí, gente. Todo mundo pode se Não, participar todo sim. mundo Ó, pode Bia, pode vir, participar. 61 anos, tá ótimo, tá na flor da idade ainda. Vem que dá pra Maravilhoso. gente cuidar de um jeito muito legal e você vai gostar, com Sim, certeza. com certeza. Mas é isso, Otávio. Acho que já falamos tudo. Já estamos ansiosos para receber vocês aqui no nosso Expresso, para a gente embarcar na terça-feira que vem, né, Otávio? Já começar aí dando início à nossa jornada de 28 dias aí junto com vocês. Mas alguém tem alguma dúvida? Gente, eu acho que eu não estou mais vendo as questões. Otávio, tem mais Dá alguma tempo da coisa que gente faltou a gente responder. falar? Ó, eu olhei aqui na caixinha, ninguém mandou mais nada. Só vou reforçar então que acabando a live aqui, eu já vou colocar na bio do meu Instagram. Achei que eu tivesse colocado, mas eu não pus. Mas é só clicar lá que vocês conseguem se inscrever. Quem estava inscrito recebeu já por e-mail o link direto da inscrição ou no grupo do WhatsApp também já recebeu. E na dúvida, www.expressotransformação.com. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado o que a Fechadíssimo. gente trouxe de informação hoje para vocês. São dicas que é muito do nosso dia a dia do consultório que a gente dá para os pacientes. E quando a pessoa pega isso, faz diferença no tratamento. Então, quem anotou aí as dicas que a Tami deu, quem participou hoje, olha, eu prometo para vocês, vai fazer diferença. Depois vocês contam para a gente. Pode me mandar inbox. Se ficou alguma dúvida do Expresso, chama a gente. Clica lá no inbox, manda dúvida, a gente com prazer responde também como é que vai funcionar. A ideia é levar informação e facilitar para vocês. Por isso que a gente fez um preço diferencial.
É uma economia bem importante em relação ao investimento que vocês fariam com consulta mesmo. E tem toda uma bagagem por trás que a gente não consegue fornecer consulta. Então, Com se inscreve certeza. lá. Lembra que as vagas são limitadas, não perde essa chance. E eu vejo vocês terça no embarque para o nosso Expresso. Ai, já estou ansiosa para receber a todos vocês aí. Ah, vai ser muito bom. Tami, foi um prazer estar aqui com você. Você é Obrigada, ótimo, eu Otávio. Estou muito adoro todas as dicas que feliz. você Ah, dá. eu também. Até eu fiz anotações próprias aqui hoje. Eu não perco uma sua. Eu também sou E legal, suspeita. meu. Obrigada, Otávio. Eu estou muito feliz. Eu acho que também todo mundo, né? Aqui, quem é meu seguidor e que ainda não conhece o Dr. Otávio, recomendo muito seguir, acompanhar o trabalho dele também, que é um profissional muito sério, muito ético, né? Com relação a essa parte da medicina, endocrinologia, a parte hormonal, questão nutricional também, né? Neoterrorismo, por isso que a gente está conseguindo trabalhar junto, né? Para quem não conhece, ele tem a mesma linha de trabalho, de pensamento que o meu, então acho que vocês vão gostar bastante. Vale a pena aí conhecer um pouco mais e embarcar com a gente nessa. Legal, gente. Bom demais. Obrigado a todo mundo que participou, acompanhou até o fim. A live vai ficar gravada Obrigada. aqui. Beijo, Fechado. ótima semana para vocês, Beijo, gente. aguardo vocês. Até mais. Obrigada, Otávio. Tchau. Beijo, beijo.